Irmãos, a paz do Senhor, mais uma quarta-feira, mais uma vez juntos, meditando na palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de ler com os irmãos em Ezequiel, capítulo 47, do versículo 13 ao 21. Nós sabemos que Jerusalém, ela foi invadida pelo Império Babilônico, que o templo foi queimado, mas Deus tem uma promessa. O povo de Israel foi disperso entre as nações, mas Deus tinha uma promessa de que eles voltariam e de que eles herdariam uma terra, porque ali haveria de nascer o Senhor Jesus. Mas aquilo que eles viveram é o mesmo que nós vivemos, porque nós estamos hoje também esperando a vinda de Cristo Jesus. E um novo céu e uma nova terra, meus irmãos. Isso é o que nós estamos esperando. Então eu gostaria de ler a partir do versículo 13. Assim diz o Senhor Deus. Então, depois de nós falarmos sobre o rio, um rio que traz vida, né? Que traz vida aos peixes mortos, nós temos aqui uma promessa do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: este será o limite pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá duas partes. José, porque ele tinha 2 filhos, Efraim e Manassés. E a tribo de Levi, meus irmãos, a tribo de Levi, ela não tem herança. Veja só o que está escrito em Ezequiel 44. Ela não tem herança no que diz respeito à terra. Olha só, Ezequiel 44, versículo 28. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Não lhes darei possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Então, eles não receberiam terras. Então, eles não estão incluídos nesse número 12. Então, por isso, José é dividido em 2, Efraim e Manassés, seus 2 filhos. Meus irmãos, de acordo com o que está escrito aqui nessa divisão da terra, isso nunca foi realmente cumprido, essa profecia, porque ela tem um teor simbólico. Então, vamos continuar lendo. Ezequiel 47, versículo 13, onde nós estávamos. Assim diz o Senhor Deus: este será o limite pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. E aí vem os limites. Vós a repartireis em heranças iguais. Então, igualzinho, geograficamente. Tanto para um como para outro. Pois jurei, levantando a mão, dá-la a vossos pais. E é isso que nós vamos ver, onde que isso se sucedeu. Assim que esta mesma terra vos cairá a vós outros em herança. Este será o limite da terra. Do lado norte, desde o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, caminho de Etlon até a entrada de Zedade, Amate, Berotas, Ibraim, que estão entre o limite de Damasco e o de Amate. A cidade Azer Aticom, que está junto ao limite de Aurã. Assim, o limite será desde o mar até Azar Enon, o limite de Damasco, e na direção do norte. Esta será o limite de Amate. Este será do lado do norte. Versículo 18. O lado do oriente, entre Aurã e Damasco e Gileade e a terra de Israel, será o Jordão. Desde o limite do norte até ao mar do oriente medireis. Este será o lado do oriente. O lado do sul será desde Tamar até as águas de Meribá Cádiz, junto ao ribeiro do Egito,
até ao mar grande. Este será o lado do sul. O lado do ocidente será o mar grande, desde o limite do sul até a entrada de Amate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Meus irmãos, isso tudo mostra o que Deus vai fazer no futuro. Por quê? Quem é que vai herdar realmente a terra? É uma família escolhida, meus irmãos. E isso já está no livro de Salmos. Quem vai herdar a terra? Salmos, capítulo 37. Vamos lá, meus irmãos. 37, versículo 11. Diz assim: os mansos herdarão a terra. Amém, amém. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, aqui nós temos, né, uma história que mostra uma promessa de uma terra onde haverá paz, porque lá só estarão pessoas que são mansas, de uma família escolhida, meus irmãos. E isso Jesus também falou, presta atenção. Quem vai herdar a terra, meus irmãos? E aqui não se coloca limites, é a terra toda. Olha só, Mateus 5:5, já na época de Jesus, onde já estava, né, o povo, né, judeu na terra que tinha sido prometida, não conforme aqui, onde tem os limites certinhos, mas eles já estavam ali, na sua terra. Mas olha o que Jesus diz, Mateus 5:5, vamos lá. Bem-aventurados, mais do que felizes, os mansos. Então, nós sabemos que quem vai herdar a terra tem qualidades daqueles que nasceram de novo, que foram transformados pelo rio da vida, que tem nos seus corações o Espírito Santo, a árvore da vida, da árvore da vida flui o Espírito Santo. E essas pessoas, elas foram tocadas. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém e amém. E aqui fala outras características, aqui nesse texto. Os humildes de espírito, versículo 3. E aqui fala da terra e ao mesmo tempo do reino dos céus. Amém, amém. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, já é. Bem-aventurados os que choram. Então choram por causa dos seus pecados, por causa das injustiças nessa terra. Como Ezequiel chorava com sua cidade derrubada por causa do pecado, porque seus sacerdotes, os seus reis, os seus príncipes não eram fiéis a Deus. Eles permaneceram numa liturgia, mas apenas exteriormente, não no coração. Bem-aventurados os mansos, e aqui no futuro, porque o reino dos céus já está no nosso coração. Mas aqui diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aqui vem aquele que foi transformado no coração, coração de pedra em coração de carne, que foi tocado pelo rio da árvore da vida. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, quem herdará a terra? Os mansos, meus irmãos. E essa promessa já foi feita a Abraão. Aqui em Gênesis capítulo 12, ele ainda é chamado de Abrão. E é o que nós vamos ver. Vamos lá. Gênesis capítulo 12 é onde a primeira vez Deus fala e promete uma terra. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 2, que diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão. Olha que interessante. Deus promete uma terra, mas eles têm que sair da terra da sua parentela.
tem que deixar alguma coisa, certo? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então é uma família que foi chamada, Abrão foi chamado, e ele levou a sua esposa e algumas pessoas consigo. Então aqui tem um chamado. Quem herdará a terra? Os que são chamados e obedecem a esse chamado. Sim, meus irmãos, deixou o passado e agora eles estão caminhando para uma terra, uma terra. Olha só a vida de Abraão. Ele caminhou para uma terra que Deus prometeu, para a terra que te mostrarei. Amém, amém. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. E ele só podia ser uma bênção porque ele ouviu o chamado de Deus. Ele deixou tudo para trás, a sua terra, e foi para uma terra que Deus iria mostrar. Sim, meus irmãos. Eu gostaria de ler em Gálatas, que também fala um pouco sobre Abraão. Gálatas capítulo 3, versículos 6 ao 11. É o caso de Abraão, que creu em Deus. Então, quando ele foi chamado, ele creu. Sai da tua terra que eu vou te mostrar numa outra terra. Sai, vem comigo. E ele creu nessa palavra. Ele creu no que Deus disse, ele creu nesse chamado. E assim ele foi escolhido para herdar uma terra. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, não pelas obras, mas pela fé. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão, e esses herdarão a terra, os mansos, os limpos, os que possuem nos seus corações o reino de Deus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então foi pré-anunciado o evangelho. E Jesus, ele vem da descendência de Abraão, ele vem dessa descendência, Jesus nasce. Então, Abraão creu também no Cordeiro, aquele que haveria de vir. Amém e amém. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Amém, amém, ele era crente. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se não nascer do Espírito, se não beber daquilo que flui da árvore da vida, Cristo Jesus, o Espírito Santo, meus irmãos, se torna maldito, porque não irá praticar a lei, não conseguirá. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A fé de que vai receber uma herança. E qual é a nossa herança, meus irmãos? Sim, meus irmãos, uma terra celestial. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foi. Então essa história de Abraão representa algo muito maior, é uma parábola, é um exemplo do que nós estamos vivendo hoje, porque o que vivemos hoje é como Abraão. Nós estamos indo para uma terra, para o futuro. E nós estamos numa terra que ainda não é nossa, porque ela está infestada de cananeus.
mas nós estamos caminhando. Sim, meus irmãos, porque agora o mar existe mais no novo céu e na nova terra. O mar, que nós já sabemos o simbolismo, já não existe mais. Sim. Gostaria de ler agora em Atos. Vamos lá, meus irmãos. Atos. Atos, capítulo 7, versículo 2 ao 4. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então ele obedeceu porque ele creu, e quando a gente crê, isso faz com que nós nos movamos e nós agimos de acordo com a nossa fé. O nosso procedimento é de acordo com a nossa fé. Essa é a família que vai herdar essa terra, o novo céu e a nova terra. Sim, Abraão atendeu ao chamado de Deus, porque então, versículo 4, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Então, Estevão, ele está falando para pessoas que já habitavam numa terra terrena, que tinha sido prometida. Mas isso representa algo muito maior no futuro para nós, a verdadeira família de Deus, aqueles que são humildes de coração, que têm o reino nos seus corações, que beberam da água que sai da árvore da vida de Cristo Jesus, o seu Espírito, meus irmãos. É isso. Vamos continuar, então, em Gênesis 12, meus irmãos. Gênesis 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em Abraão, e os da fé são aqueles que têm a fé em Cristo Jesus, igualmente como Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Versículo 4 ao 8. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Então ele foi chamado, ele creu, obedeceu. E isso foi imputado como justiça, ele foi justificado pela fé. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã. Então Deus mostrou uma terra e eles chegaram nessa terra. Olha só, olha o que acontece aqui com Abrão. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então eles chegaram na terra prometida. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Mas veja, a terra que tinha sido prometida, o que estava acontecendo com essa terra prometida naquele momento? Presta atenção, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra e hoje nós vivemos como Abrão. Porque somos peregrinos nessa terra, forasteiros numa terra que Deus prometeu. Mas hoje, quem habita nessa terra? Os cananeus. Sim, meus irmãos, estamos na mesma situação. E nós temos uma promessa: vi novo céu e nova terra.
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, meus irmãos, é isso que está acontecendo aqui. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Darei à tua descendência. E agora nós vimos em Atos que muitos deles estavam morando naquela terra terrena, certo, meus irmãos? Mas eles não tinham um coração convertido, porque os filhos de Abraão são aqueles que são da fé, pela fé, como creu Abraão. E aqui mostra que ele era um peregrino, um forasteiro. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda. Por quê? Porque ele era peregrino, ele era forasteiro, como nós nessa terra. Os mansos herdarão essa terra, mas hoje, como Abraão, nós somos forasteiros, peregrinos. Armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Meus irmãos, agora a interpretação desse texto, claramente, onde podemos entender claramente tudo que já foi falado nessa live, se encontra em Hebreus 11. Hebreus 11, meus irmãos. Hebreus 11, versículo 1 diz assim, vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, Abrão, ele esperava algo de Deus. Seria dada essa terra aos seus descendentes. Então, é isso que é a fé. E você age, você vive de acordo com essa fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E agora, vamos para o versículo 8, que fala sobre essa história que nós acabamos de ler, e aqui Abrão já é chamado de Abraão. Quem herdará a terra? Os mansos, aqueles que ouvem o chamado, creem nesse chamado e seguem esse chamado, tomam uma atitude de acordo com essa fé. Meus irmãos, presta atenção. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Esse é o aspecto da fé, uma obediência, certo? Quem tem fé obedece. Quem não tem, não obedece. É simples assim. Então, a obediência acompanhou esse chamado e ele não sabia para onde ele ia, mas ele tinha confiança na promessa de Deus, ele tinha confiança que Deus daria essa promessa à sua descendência. Ele não chegou a ver o cumprimento dessa promessa. E hoje Deus tem outra promessa: vi novo céu e nova terra. E o mar já não existe. Os mansos herdarão a terra. Mas hoje estamos infestados de cananeus. Pois é, meus irmãos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E nós estamos no Senhor, mas nós queremos vê-lo face a face. Esse é o nosso lugar. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou, meus irmãos, peregrinou na terra da promessa. É o que estamos fazendo aqui, nós estamos peregrinando na terra da promessa, meus irmãos. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó,
herdeiros com ele da mesma promessa. E a promessa continua. Vi novo céu e nova terra. Os mansos herdarão a terra, meus irmãos. Sim. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Sim, meus irmãos, como estrangeiro. E nessa terra, Deus está edificando uma cidade. Olha só, versículo 10, presta atenção. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, não essa Jerusalém destruída. Mas Deus tinha uma promessa e Ezequiel, ele ouviu muito bem. Ele retornaria, o seu povo retornaria novamente a Jerusalém, reconstruiria os muros, porque ali haveria de nascer um Messias. Mas a história continua, meus irmãos, e a terra é toda ela. E a cidade que nós aguardamos é a que tem fundamento. E a pedra principal é Cristo Jesus, porque os construtores rejeitaram essa pedra, construíram uma religião terrena. Muitos crentes não são crentes porque aguardam apenas coisas terrenas, não o novo céu e a nova terra. E o versículo 10 diz: porque Abraão ele aguardava a terra que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto. Então, o que significa isso? Que Deus é o arquiteto? Significa que Deus é quem planejou essa cidade. Deus é quem planejou, não foi o homem quem planejou, mas foi Deus. E aqui fala, ele é o edificador. Significa que Deus é que executa os planos, a edificação dessa cidade. Amém e amém. Não é uma cidade terrena. Entenderam, meus irmãos? Porque o homem gosta de mecas, de santuários construídos por mãos humanas e ficam idolatrando, são idólatras, idolatria. Quando você ama uma nação mais que a outra, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra, de todas as famílias que creem no Cordeiro. Porque Abraão, meus irmãos, Abraão, ele aguardava a cidade que tem fundamentos, é isso que Hebreus está falando, interpretando Gênesis 12. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara, a esposinha dele, né? A Sara, recebeu poder para ser mãe. Amém e amém. Porque ela já estava em idade avançada, então ela necessitava do poder de Deus, de um poder divino para conceber, para dar à luz a Isaque. E ela tinha a mesma convicção de Abraão, de que Deus cumpriria a sua palavra. O que Deus promete, Deus cumpre. Por que ela tinha essa convicção? Presta atenção, ela tinha muita fé. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Veja bem, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E esse é o segredo. Deus é fiel quando ele promete algo. Amém, amém. Apesar da idade avançada, Deus ele é fiel quando ele faz uma promessa. E ela era uma mulher que cria. Sim, meus irmãos, por isso ela também foi chamada. Amém, amém. E voltando a falar de Abraão, por isso também de um, aliás, já amortecido. Ela tinha idade avançada e Abraão já estava amortecido.
Sim, meus irmãos, 2 velhos. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Amém, amém, meus irmãos. Não depende de nós, depende do poder de Deus. Aleluia! Nós não carregamos Deus, é Deus quem nos carrega. Amém, amém, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, nós somos peregrinos nessa terra, mas o Senhor, Ele está conosco. E mesmo amortecidos, Deus cumpre a sua promessa. E o seu Espírito Santo é o poder de Deus sobre nós, a sua palavra. Amém, amém. Eu gostaria de ler em Romanos, olha só, isso aqui também está escrito em Romanos, meus irmãos, presta atenção, Romanos 4, versículo 19, diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, mas não enfraqueceu na fé. Amém. No seu chamado, no chamado de Deus para ele, ele obedeceu e ele viveu até o fim de acordo com a fé que ele tinha em Deus. Amém, amém. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Então a fé vai além do nosso corpo mortal, enfraquecido, envelhecido. O Espírito Santo de Deus está em nós e a nossa fé não é enfraquecida. E podemos crer nas promessas de Deus. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E é por isso que nós morremos, meus irmãos, dando glória a Deus, porque nós cremos na ressurreição, no retorno de Cristo Jesus, e nós cremos vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, e nessa terra que Deus está nos dando, nessa nova terra, existe uma cidade, meus irmãos, uma cidade que foi edificada por Deus, que tem verdadeiro fundamento. Amém, amém. Meus irmãos, voltando lá para Hebreus, vamos lá, meus irmãos, Hebreus 11, versículo 12. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Sim, porque Abrão e Sarai, eles estavam lá na terra que Deus tinha mostrado, mas estava com os cananeus ali. Eles não possuíram aquela terra, e sim seus descendentes. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. De longe, meus irmãos. E saudando-as. A fé é tão grande que nós saudamos o futuro como se esse futuro já estivesse na nossa frente. Sim. E saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então eles morreram, meus irmãos, mas eles viveram até o final, vivendo por meio dessa fé, agindo por meio dessa fé, obedecendo, meus irmãos. E eles eram peregrinos, e é isso que a Bíblia fala, que nós somos peregrinos. Essa terra é nossa, mas nós somos peregrinos ainda, porque a promessa ainda não se cumpriu.
eu gostaria de ler agora em Gênesis 23. Vamos lá, meus irmãos. Gênesis 23, versículo 4, que diz assim: sou estrangeiro e morador entre vós. Então, nessa terra terrena, somos estrangeiros e nós esperamos a promessa do Senhor, da sua vinda. Sou estrangeiro e morador entre vós. E aí ele pede uma sepultura para sepultar Sara. Ele tem que pedir de uma terra que já tinha sido prometida a ele. Meus irmãos, e nós podemos ver isso também em 1 Pedro, 1 Pedro 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, aos mansos, aos humildes de espírito, àqueles que obedeceram ao chamado, que creram. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui estão os eleitos, os forasteiros. Eles são chamados também de forasteiros, como o pai Abraão. 1 Pedro, capítulo 2, vamos lá, meus irmãos, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Sim, meus irmãos, aqui também os eleitos, os amados, eles são chamados de peregrinos. E é isso que nós somos, porque nós estamos indo para um futuro, esperando uma pátria melhor, meus irmãos, que é celestial, não é terrena. Meus irmãos, vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 14, diz assim: porque os que falam deste modo, que são peregrinos, que são estrangeiros, versículo 14, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Quem é estrangeiro e forasteiro tem uma necessidade de uma procura de uma pátria verdadeira. E essa pátria é celestial, uma pátria melhor. Versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas não os peregrinos, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que verdadeiramente vão herdar a terra, eles têm esse desejo de uma pátria melhor e eles não querem voltar de onde vieram, do pecado, meus irmãos. Eles nasceram de novo, eles estão caminhando para o futuro, peregrinando. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Ezequiel não quer mais voltar para aquela Jerusalém destruída, porque foi Deus quem destruiu. E agora ele tem uma visão de algo que Deus está edificando. Amém, amém. Meus irmãos, porque ali naquela cidade tem um rio que flui até o Mar Morto, e onde os peixes mortos eles se tornam vivos. Meus irmãos, é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Mas agora aspiram esses forasteiros, nós forasteiros e estrangeiros, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Amém, amém. Então nós estamos na mesma situação de Abraão, nós estamos percorrendo, peregrinando como forasteiros numa terra que foi prometida a nós, mas ainda não. Mas esperamos. Vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Amém, amém. Passou, esse é o futuro, vai passar.
e o mar já não existe, o mar morto já não existe. Amém, amém, acorda. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles. Amém. Deus não se envergonha de quem está esperando uma pátria superior celestial. Amém, amém. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou, não preparada por homens humanos carnais que vão morrer, mas sim preparados por Deus, uma cidade. E nessa terra, meus irmãos, está a cidade de Deus. Amém, amém. E é essa mensagem que eu queria passar para os irmãos. Sim, que nós somos essa família, uma família que creu. Nós vivemos de acordo com a nossa fé, por isso somos justificados e somos filhos, os verdadeiros filhos de Abraão. Amém. E nós estamos aqui como peregrinos, esperando a volta de Cristo Jesus. Estamos numa terra que foi prometida a nós, os mansos herdarão a terra. Porém, nós estamos talvez esperando algo que não vamos ver ainda com os nossos olhos, mas já estamos saudando essa terra face a face, meus irmãos. E é por isso que estamos felizes, porque Cristo vai voltar e haverá novo céu e nova terra. Amém e amém, meus irmãos. Senhor Jesus, muito obrigada porque temos um futuro, uma herança, que é uma nova terra, a terra celestial, uma cidade, uma pátria superior. E é uma cidade que está sendo plantada por ti, uma cidade que está sendo edificada por ti. É o Éden, um Éden nessa nova terra, o novo Éden, o descanso total, onde não há lágrimas, onde não há maldição, onde não há cananeus, ó Senhor Jesus, onde não há contaminação. E podemos já viver de acordo com essa promessa, porque o reino, o seu Espírito Santo já está nos nossos corações. E nós podemos já andar de acordo com a sua promessa, com essa fé, como o pai Abraão e como Sara, avançada de idade, e Abraão amortecido. Não importa o nosso corpo terreno, Senhor, mas importa que temos uma fé em ti, que tu vais voltar, e já podemos enxergar esse momento. Eu te glorifico e eu creio em ti, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael, não importa a nossa idade, não importa se vamos envelhecer, se o nosso corpo ficará enfraquecido, mas importa que a nossa fé sempre será vivificada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, e temos algo maior para viver, porque o nosso futuro não é somente quando estamos nos preparando para o fim de uma vida, mas o começo da vida eterna com Cristo Jesus e a sua promessa. Porque veremos o novo céu e a nova terra. Esse primeiro céu e essa terra já vão se passar e o mar já não existirá. Amém, amém, meus irmãos. Fiquem na fé. Até a próxima quarta-feira, vivificados. Amém e amém. Go tell it on the